capítulo 14. Marcos, capítulo 14, leia comigo o verso 32 e seguintes. A palavra do Senhor nos diz assim, em Marcos 14, 32 e seguintes. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Você já foi ao Getsêmani hoje? Com que frequência você tem ido ao Getsêmani? Você tem um Getsêmani na sua vida? Foram essas as perguntas que usamos para introduzir o nosso tema na última quarta-feira, em nossa última meditação. E nós apresentamos esta nova série que estamos considerando nos nossos cultos de oração, a nossa série denominada de Aprendendo a Orar, com a vida de oração de Jesus. Nós consideramos o aspecto etimológico que envolve a palavra Getsêmani. Consideramos como Getsêmani significa um lagar de prensar azeite, bem como consideramos também o aspecto geográfico, isto é, a localização do Getsêmani, um lugar que ficava ao leste de Jerusalém, uma espécie de anexo do monte ou ao monte das Oliveiras. Nós vimos que este lugar é denominado por João como sendo um jardim, uma espécie de horto, um pequeno lugar de aspecto florestal, que muito provavelmente foi usado para o extrativismo e produção de azeite. Mas o nosso foco, ao perguntar se você foi ao Getsêmani, se você frequenta o Getsêmani, ou se você tem um lugar ou um Getsêmani, não foi o aspecto etimológico, o sentido da palavra, nem também o aspecto geográfico. O sentido tomado foi o aspecto aplicativo. Nós consideramos que Jesus Cristo tinha um Getsêmani, isto é, um lugar à parte para a oração. Assim denominamos este lugar, um lugar à parte para a oração. Então nós observamos pelo menos 4 pontos a partir disso, a partir do exemplo de Jesus como tendo um lugar à parte para a oração. Nós vimos que nós mesmos precisamos ter um lugar à parte para a oração. Um lugar para chamá-lo de refúgio, onde vamos buscar a presença do Senhor. Nós vimos que o Getsêmani deve ser um lugar frequentado de forma habitual. Lucas diz que Jesus, retirando-se, foi como de costume para este lugar. Era, pois, um hábito, um costume de Jesus frequentar este lugar, e nós devemos ter este lugar à parte para a oração e frequentá-lo em caráter costumeiro, em caráter habitual. Em terceiro lugar, nós vimos que o Getsêmani é um lugar em que podemos buscar consolo em meio à angústia. Nós olhamos para a aflição que aterrorizava a alma de Jesus naquela ocasião. Ele diz aos seus discípulos que sua alma estava angustiada até a morte. Lembre-se que foi nessa ocasião que Jesus experimentou aquela ocasião em que ele transpirou sangue, um fenômeno chamado de hematidose,
quando as glândulas chamadas de sudoríparas, pela alteração psicológica tão elevada, faz com que esses vasos tão finos se dilatem e, ao invés de produzirem suor, eles estão lançando sangue. Tamanha era a angústia que envolvia o coração do Senhor Jesus. E lembre-se, isso não com medo da morte, mas por ter que suportar a dor da quebra da comunhão com o Pai para levar sobre si os nossos pecados. Jesus estava, pois, no lugar de oração para suportar este momento de grande e terrível aflição. Todos nós deveríamos ter este lugar à parte para a oração, para que nos dias da angústia, ou de angústia, pudéssemos recorrer a Ele para no Senhor encontrarmos forças. Em quarto lugar, nós vimos que o Getsêmani é um lugar em que devemos nos prostrar diante de Deus. Foi ali no Getsêmani que Jesus se prostrou em oração. Marcos, aqui nessa narrativa que acabamos de fazer a leitura, diz que Jesus se prostrou em terra. Mateus diz que ele se prostrou sobre o seu próprio rosto, isto é, ele deitou a sua própria face na areia nessa ocasião de oração. Irmãos, na nossa meditação de hoje eu quero voltar a esse último ponto. Na verdade, esta meditação de hoje é resultado da minha consideração em fazer uma revisão do sermão anterior. E chegando nesse ponto de Jesus se prostrando em oração, Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar o conteúdo do que Deus falou ao meu coração com vocês na mensagem de hoje. O nosso subtema é orando de joelhos, prostrados na presença do Senhor. Se você voltar ao texto, no verso 35, diz que Jesus então se prostrou em terra e ele orava se dirigindo ao Pai. Irmãos, prostrar-se. Prostrar-se é uma atitude de reverência. É uma atitude de reverência em que alguém demonstra submissão total àquele que é reverenciado. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está expressando submissão e total reverência ao Pai. E lembre-se que, em virtude do propósito que Jesus veio realizar, ele esvaziou-se do uso imediato dos seus atributos divinos, de modo que tudo aquilo que ele empreendeu na execução do seu ministério, ele o fazia pela mediação do Espírito Santo. Os milagres que realizou, as curas que efetuou, tudo ele o fez por intermédio da ação do Espírito Santo, porque ele se esvaziou do uso imediato dos seus atributos divinos, para corresponder com o que era necessário para que o preço do pecado fosse efetivado, fosse pago. Era necessário que fosse um homem. Assim, Jesus esvazia-se do uso dos seus atributos. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz, isto é, uma morte cruel, uma morte terrível, ele sofreu por causa dos meus e dos seus pecados. Assim, irmãos, nessa conjuntura de Jesus esvaziar-se, de ele assumir a forma de servo, tornando-se, pois, em semelhança de homens e reconhecido como figura humana, Jesus se prostra, ele lança o seu rosto em terra, põe a sua face na areia e ele ora. Irmãos, isso não deveria traduzir a nós um modelo? Olhando para isso, diríamos sim. Na verdade, nós deveríamos ser impactados com o registro de que aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando se tornou a semelhança de homens, ele se prostrou. Ele deitou sua face em terra, expressando assim reverência ante a majestade de Deus, reconhecendo naquela circunstância sua submissão
ao propósito eterno de Deus estabelecido para ele. Esvaziando-se da sua posição de glória, ele se prostra diante da presença do Senhor. Irmãos, fato é que Deus ouve a nossa oração. Estejamos nós de pé, sentados, deitados, pendurados, boiando sobre a água, plantando bananeiras, ou outra forma qualquer, Deus ouve a nossa oração. Mas considere que nossa postura traduz significado. Deus ouve a sua oração, você estando sentado, deitado, em pé, andando, pendurado, de cabeça para baixo, seja como for. Mas a nossa postura carrega com si a implicação de significado. É claro que é possível estar de joelhos em corpo, mas está com a alma arrogantemente de pé. Claro que é possível estar de joelho em corpo e totalmente relapso quanto à atitude ou uma atitude coerente com a dignidade da majestade de Deus. É claro que é possível estar de joelhos em corpo aos olhos dos homens e totalmente ser irreverente, inconstante e reprovado aos olhos de Deus. Sinais externos, irmãos, devem ser manifestações que emanam do íntimo do ser e não simplesmente algo produzido, algo fabricado no âmbito da superficialidade para então traduzir aos outros uma aparência de piedade, traduzir aos outros uma espiritualidade elevada, mas desprovida de verdadeira comunhão íntima com Deus. Assim, não é a posição de joelhos que torna a minha oração mais qualificada, pois esta posição pode não corresponder com a postura da minha alma na presença do Senhor. Aqui eu lembro da repreensão de Deus ao seu povo através do profeta Oséias, através do profeta Joel, quando Deus se dirige a eles dizendo: rasgai, pois, o vosso coração, e não as vossas vestes, em Joel capítulo 2, versículo 13. O que temos naquele contexto é que Deus estava denunciando uma prática ritualista comum, que era o rasgar as vestes como sinal de humilhação. E o povo estava fazendo isto, mas desprovido de verdadeiro arrependimento. Estava fazendo isso para traduzir uma imagem de espiritualidade, uma imagem de correspondência com um ritual, mas o ritual que estavam desenvolvendo não partia do íntimo do ser deles, não era verdadeiro, tinha a marca da superficialidade, e Deus conhece o íntimo do nosso ser. Logo, Deus diz: rasguem o vosso coração, e não somente as vossas vestes. Então a questão não é somente ajoelhar-se, mas é ajoelhar-se com a motivação correta. É ajoelhar-se tendo uma alma prostrada na presença do Senhor. É ajoelhar-se não para traduzir aos homens uma aparência, mas ajoelhar-se para expressar uma rendição que abrange a totalidade do nosso ser diante do Senhor. A nossa alma e o nosso corpo rendido na presença do Senhor. Irmãos, particularmente eu fico perguntando: de onde vem a inferência que traduz a um cristão a justificativa de não ajoelhar-se diante do Senhor, apesar de ter condições de fazê-lo? Pense nisso. Onde está a inferência bíblica de não nos ajoelharmos diante de Deus, apesar de termos condições de fazê-lo? Isto porque alguns, de fato, são limitados para fazer isso. Irmãos, Deus é rei, e nós somos súditos, e num contexto de monarquia, como um súdito chegava à presença do rei? Porventura ele chegava, aproximava-se do rei e puxava uma cadeira e sentava do lado do rei e se dirigia a ele como se fosse um co-igual? É essa a postura de um súdito para com o seu rei? É claro que não. No contexto de monarquia havia toda uma reverência envolvida
para com a dignidade da realeza. Um súdito não podia se aproximar de qualquer forma. Você lembra, por exemplo, quando os soldados estavam zombando de Jesus, levando-o para ser crucificado? Em Marcos 15, verso 19, diz que eles davam na cabeça de Jesus com um caniço, eles cuspiam em Jesus e, se colocando de joelhos, eles adoravam. E por que faziam isso? Porque entendiam, zombando, já que Jesus era um rei, ele era digno de ser reverenciado. E como essa reverência deveria ser feita? Eles se ajoelhavam, porque esse era o costume natural de um súdito para com um rei. Então, se Jesus é rei, deveria ser reverenciado. O ajoelhar-se era uma expressão adequada para ele. Claro que o aspecto é de zombaria daqueles soldados. Esse é um argumento lógico, esse argumento de que Jesus é rei e merece que cheguemos diante dele prostrados, traz consigo então a coerência. Mas eu queria apresentar aos irmãos exemplos bíblicos quanto à postura de alguns servos de Deus que encontramos orando, prostrados na presença do Senhor. Em primeiro lugar, em 1 Reis capítulo 8, verso 54, nós encontramos Salomão orando ao Senhor. O texto diz: tendo Salomão acabado de orar ao Senhor, toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Qual era a posição que Salomão estava orando? De joelhos. Ele estava prostrado na presença do Senhor e fez toda a oração que antecede esse versículo, ele fez de joelhos. Em 1 Reis capítulo 18, verso 42, nós encontramos Elias orando, e o texto diz que ele estava orando para que Deus enviasse chuva. Foi depois daquela grande seca que Deus mandou por causa da idolatria do povo. E então ele foi orar para que Deus mandasse chuva, e o texto diz, em 1 Reis 18, verso 42, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Qual era a posição que Elias estava orando? Prostrado. Em terceiro lugar, nós temos Esdras. Esdras testemunhando acerca da postura quando confessou diante de Deus o pecado do povo. O texto declara o seguinte, Esdras 9, verso 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Qual era a posição que Esdras estava orando? Prostrado. Esdras estava de joelhos. Em quarto lugar, nós temos Daniel, sob risco de condenação, de ser lançado na cova dos leões por causa do decreto que o rei assinou, que ninguém poderia dirigir-se a outro Deus em súplica e oração, que não ao próprio rei. Daniel tinha o costume público de fazer o seu tempo de oração. Ele abria as janelas e ele se prostrava para orar. Em Daniel 6,10 está escrito, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era então um costume diário de Daniel orar em que posição? Prostrado de joelhos. Em quinto lugar, nós temos o apóstolo Pedro. Por ocasião da morte de Dorcas, uma mulher de testemunho notável, que ela é descrita como sendo uma mulher que realizava boas obras, que abençoava muitas vidas, ela morreu e houve grande clamor. E então Pedro foi orar para que aquela mulher retornasse à vida, um milagre do Senhor. E olha a descrição de Pedro orando. O texto diz em Atos 9, verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Qual era a posição que Pedro estava orando? Prostrado de joelhos. Em sexto lugar, o apóstolo Paulo,
para que a igreja de Éfeso não desfalecesse diante das perseguições e tribulações que envolviam a vida e o ministério do apóstolo, Paulo diz o seguinte, em Efésios 3, verso 14 e 16, ele diz que se punha de joelhos para que os cristãos efésios fossem fortalecidos segundo a riqueza da glória de Deus. De que maneira Paulo se colocava diante de Deus? De joelhos. Estava prostrado. Em resumo, irmãos, Salomão, Elias, Esdras, Daniel, Pedro, Paulo, servos que as Escrituras registram suas orações, dão a nós a informação que eles tinham uma postura de se prostrarem, de se ajoelharem diante de Deus. Além desses exemplos, claro, nós temos o próprio Jesus orando assim nessa ocasião. Ele se afasta um pouco dos seus discípulos, em seu lugar à parte para a oração, e ele se prostra, ele coloca a sua face em terra. Jesus orou assim, o que me conduz então à conclusão que a inferência bíblica aponta para a prática dessa postura na oração e não o contrário, que é o que temos cultivado. A oração de joelhos é uma inferência bíblica lógica. Antigo Testamento, Novo Testamento. Servos de Deus que se prostravam, que se ajoelhavam para orar, e o próprio Jesus o faz. Agora, por favor, não entenda, nem saia dizendo que eu estou destacando a oração de joelhos como sendo uma normativa, isto é, como sendo uma lei, como sendo uma regra, como sendo uma norma a ser seguida, ou mesmo o padrão de avaliação sobre o que seria uma oração verdadeira ou não. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou destacando que prostrar-se fisicamente, isto é, ajoelhar-se, deve ser uma expressão de reverência interna que envolve o aspecto externo, o meu corpo envolvido nessa rendição. Logo, irmãos, quando minha postura física é a real expressão da postura da minha alma diante do Senhor, eu diria que ajoelhar-se reflete cabalmente como nós devemos orar. Se a nossa postura física tiver que refletir o que realmente está no íntimo do nosso ser, ajoelhados deveria ser a posição que deveríamos nos dirigir a Deus. Isso porque quando estamos ajoelhados, é o meu corpo, é o seu corpo envolvido nesse ato, expressando reverência, o senso de indignidade de estar na presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É todo o meu ser envolvido, reconhecendo a majestade de Deus, ao ponto de não só a minha alma se render, mas até mesmo o meu próprio corpo. É uma disparidade quando aspectos externos parecem contrariar o que é afirmado do aspecto interno. Por exemplo, é alguém que diz ser uma serva de Deus, vem para a igreja para adorar ao Senhor, e é na hora dos cânticos, fecha os olhos, está louvando com tanta força, e você entra no Instagram, essa mulher está seminua, biquíni para cima e para baixo, e coisa e tal. É dispar, porque o que é externo será um reflexo do que é interno. Jesus até disse que a boca fala do que está cheio o coração. É o aspecto externo expressando o que está no aspecto interno. Então, irmãos, quando eu olho para esses argumentos, os argumentos de observar servos de Deus do passado orando prostrados e de joelhos, o argumento de o próprio Jesus fazer isso, eu sou convencido de que a oração de joelhos é conveniente. Mas sabe, irmãos, eu temo que o não prostrar-se da nossa parte, o não orar de joelhos, seja, número 1, expressão de incompreensão, ou mesmo desconsideração para com a majestade de Deus. Por que não oramos de joelhos no nosso Getsemane, no nosso lugar à parte para oração? Talvez não oramos. Número 1, porque desconhecemos
ou desconsideramos a majestade de Deus. Irmãos, eu temo que nossas mentes não estejam mensurando a grandeza da majestade do Deus a quem estamos nos dirigindo na oração. Eu temo que estejamos chegando diante de Deus munidos ou não munidos das informações que nós temos acerca de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Eu temo que estejamos chegando diante dEle não dotados do conhecimento que nos foi revelado por meio das Escrituras sobre quem Deus é. Em resumo, Ele é o supremo Criador do universo e tudo o que nele há. O nosso Deus é exaltado, Ele é magnífico, Ele é incomparável, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é infinito em seu ser, o tempo e o espaço não pode limitá-lo, Ele é excelso, sua glória enche toda a terra e todo o céu, Ele é onipresente, todos os lugares estão patentes aos seus olhos, Ele é onisciente, isto é, Ele detém todo o conhecimento, de modo que nada lhe é oculto, Ele é onipotente, é o Deus todo-poderoso, Ele é soberano, Ele reina, Ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Ele é perfeito, Ele é santo, santo, santo. Então, diante desse Deus, que outra postura seria conveniente se não eu me prostrar quando estou na presença dEle? Não estamos nos dirigindo a alguém que simplesmente possui uma posição mais elevada do que nós. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, diante desse Deus, que outra postura seria conveniente? Se não ajoelharmos-nos. Ouçam isso. Se limitado eu me tornar e de joelhos não puder orar, alguém, por favor, me ajude ao chão me prostrar. Em seguida, por favor, me ajude a levantar, mas não antes de prostrado ao meu Senhor adorar. Em segundo lugar, eu temo que não prostrar-se ou não ajoelhar-se na oração seja uma questão de conveniência. Primeiro, eu temo que alguns de nós não nos ajoelhemos para orar, porque não estamos mensurando, não estamos considerando a grandeza da majestade de Deus. Segundo lugar, eu temo que não nos ajoelhamos por uma questão de conveniência. Eu quero enfatizar que há pessoas que realmente não têm condições físicas para se ajoelhar. São limitadas. Mas aqui eu estou me referindo àqueles que podem e não se ajoelham. Esses, talvez, ou sobre esses, talvez paire o pensamento de que ajoelhar-se dá trabalho. Ajoelhar-se tira de nós o conforto que o assento de um sofá nos traduz, ou que a maciez de um colchão nos proporciona. Logo, orar sentado ou mesmo deitado nos é conveniente, porque é conveniente para o nosso bem-estar físico. Então seria essa a razão de muitos de nós não nos ajoelharmos em nosso tempo de oração? A conveniência. Sabe, irmãos, infelizmente a nossa carne é terrivelmente inclinada para a busca do bem-estar. Nós queremos fazer, desenvolver aquilo que nos dá prazer. Isso se chama de hedonismo, é a busca pelo bem-estar, é a busca pelo meu prazer, é a busca pela minha realização. Nós queremos fazer aquilo que nos proporcione uma boa sensação, de modo que se algo traz consigo expressão de esforço, algo que demande de mim desgaste, automaticamente, mesmo de forma indireta, a tendência da minha carne é rejeitar. Nós não queremos nada que nos dê trabalho. Não queremos nada que nos tire da nossa zona de conforto. Nós queremos fazer aquilo que seja conveniente ao nosso bem-estar e realizar algo que demanda de mim desgaste, esforço, não é conveniente. Talvez, irmãos, essa seja a razão, por exemplo, porque muitos rejeitam a liderança de um ministério na igreja.
Muitos há que até rejeitam participar de qualquer ministério. São muitos que só querem vir, sentar e ir embora. É o crente SSS, é salvo, sentado e satisfeito. Eu estou bem assim. Eu não preciso fazer nada, eu não quero fazer nada, porque se eu me comprometer, demanda esforço, demanda desgaste, demanda recurso de tempo. E eu não quero isso, porque isso não é agradável à minha carne. Assim, talvez, não diretamente, mas é possível que muitos de nós não nos prostramos, não nos ajoelhamos, porque demandaria de nós esforço. Abaixar, ficar um tempo nessa posição, é cansativo. Assim, já que Deus ouve a nossa oração de qualquer forma, sentado, em pé, deitado, plantando bananeira, já que Ele ouve a nossa oração de qualquer forma, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a posição que me seja mais conveniente. A que demande de mim menos esforço. A que me traga bem-estar. E se ajoelhar, não é uma delas. Logo, essa postura é ou sentado ou deitado, e isso não seria mera conveniência na oração? Em terceiro lugar, eu temo que não nos prostramos, não nos ajoelhamos em nosso lugar à parte para a oração, como Jesus o fez. Eu temo que não o fazemos por causa da nossa negligência para com o modelo que temos a partir das Escrituras. Por que não nos ajoelhamos? Porque estamos sendo negligentes com o modelo a partir das Escrituras, o que inclui, número 1, falta de percepção pessoal. Isto é, o que deveria se obter a partir da leitura bíblica. Se eu fiz a leitura do livro de Reis, eu vi que Salomão está orando de joelhos. Se eu fiz a leitura do livro de Reis, eu vi que Elias está orando de joelhos. Se eu fiz a leitura de Esdras, eu vi que Esdras está de joelhos. Se eu li os evangelhos, Pedro estava orando de joelhos. Se eu li as cartas de Paulo, eu vi a declaração dele de que ele se prostrava de joelhos. Se eu li o evangelho, eu vi que Jesus orava como? De joelhos. Qual é a conclusão que eu devo ter? Precisa de esforço para chegar a essa conclusão? Então eu temo que estejamos sendo negligentes para com o modelo que as Escrituras nos traduz, e essa negligência pode advir pela falta de percepção pessoal de cristãos que leram as Escrituras, mas não chegaram a essa conclusão que deveria ser lógica. Em segundo lugar, pode ser a falta de ensino daqueles que são dotados dessa capacidade, e aqui eu quero me dirigir à minha classe. Pastores, professores de escola dominical, aqueles que são dotados por Deus para traduzir o ensino à congregação. Na verdade, irmãos, esse é apenas um dos talvez muitos ensinos que nós, ministros, deixamos de ministrar, e assim nós deixamos de instruir o povo de Deus em práticas que certamente haveriam de contribuir para o progresso espiritual, para o desenvolvimento de exercícios espirituais. Nós não ouvimos comumente um ensino como esse, ore de joelhos. Não ouvimos. Por quê? Porque nós que ensinamos, não estamos ensinando isso. E então estamos privando o povo de Deus dos desígnios que Ele estabeleceu para o nosso desenvolvimento na fé. Responda o seguinte aqui para mim. Pode responder literalmente. Qual foi a última vez que você ouviu um estudo sobre jejum? Bora lá. Mês passado? 3 meses atrás? 6 meses atrás? 1 ano? Nós não ensinamos. Então as pessoas não sabem. Nossa igreja, nossos cristãos não sabem quase nada sobre jejum, porque não são ensinados. Eu questiono, seria o jejum uma prática obsoleta, ultrapassada? Ficou só no Antigo Testamento? Então aquilo que Jesus diz em Mateus 6, do verso 16 a 18, não está mais valendo? E quando você orar, lave o seu rosto para não parecer aos homens, mas você vai jejuar em secreto, e o seu pai que vem em secreto vai te ouvir, te recompensar. Então isso só vale para a oração, não vale para o jejum? Quantos aqui têm desenvolvido o jejum?
Primeiro, falta de percepção, porque a Bíblia diz. Segundo, porque nós não ensinamos. São assuntos que privamos a congregação. Quer ver outro? Qual foi a última vez que você ouviu um estudo sobre os dons espirituais? Mês passado? Faz 3 meses? Qual foi a última vez que você ouviu um estudo sobre os dons? E um monte de crente que não sabe o dom, ou os dons que a Bíblia traduz para melhor servir no corpo. Porque não ensinamos. Qual foi a última vez que você ouviu um estudo sobre divórcio? Meus irmãos, são tantos assuntos que, infelizmente, pastores parecem estar fugindo pela dificuldade do assunto. Às vezes nós somos expertos em alguns assuntos, mas parece que eles só são para um ambiente teológico. Então, se me chamarem para ensinar sobre angelologia, eu vou dar um show de conhecimento sobre anjos e demônios que a Bíblia diz. Mas se num vizinho alguém se endemoniar, eu vou correr de lá, porque eu tenho medo de alguém endemoniado. Tem um monte de crente que, se alguém se endemoniar, sai correndo. Tem um monte de crente que vai fazer de jeito quando viu um crente demoniado, quando viu um descrente demoniado. Porque não tem autoridade espiritual. Porque desconhece sobre o assunto, sabe por quê? Porque nós privamos vocês, nós pastores. Você está compreendendo isso? Irmãos, que aquilo que Deus diz, a partir de Oséias, não seja uma realidade entre nós. Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento, eu te rejeitei para ser de sacerdotes, rejeitei a ti e aos teus filhos. Eram os sacerdotes, responsáveis por ensinar, que não estavam traduzindo o ensino à congregação. A marca de uma igreja madura parte de um ensino bíblico coerente nas Escrituras, traduzindo ao povo um padrão de procedimento fundamentado na vontade de Deus. É ministrar todo o desígnio de Deus para o seu povo. É o valor que as Escrituras devem ter na pregação. Não se mede um bom pastor tão somente pela sua pregação, mas ela faz muita diferença. Afinal de contas, já disse um pregador fervoroso chamado Ravenhill. Ele disse: pregadores mortos ministram a uma congregação morta um sermão morto, que foi gerado ou fabricado para dar às pessoas o convencimento de que ele precisa ser sustentado, mas não para ministrar vidas que conduza para a vida eterna. Quanto é importante que a igreja seja ministrada em todo o desígnio de Deus. Em terceiro lugar, eu diria que a negligência também pode advir a partir do preconceito denominacional. Por que não nos prostramos? Por que não nos ajoelhamos? Por causa do preconceito denominacional, mas um outro nome que eu pensei para esse ponto enquanto eu estava escrevendo hoje foi excesso de zelo pelo conservadorismo. Aqui deixe-me explicar. Irmãos, historicamente, denominações conservadoras, como a nossa como os batistas regulares o são, como outras igrejas conservadoras são, historicamente, essas denominações fogem de uma associação com denominações de cunho pentecostal e suas variações, neopentecostais, carismáticos. Historicamente, nós fugimos dessa associação. Assim, no decorrer dos anos, certas práticas foram estabelecidas como sendo manifestações de cunho exclusivamente pentecostais. Logo, passaram a ser consideradas inadmissíveis em nosso meio, não condizentes com o escopo de expressões cultuais que nós, conservadores, temos. Logo, elas são rejeitadas. É claro que com isso tinha-se em mente o zelo por manter uma pureza nas expressões, contrastando assim com o sensacionalismo que o movimento pentecostal expressava na sua forma de culto, dando considerável ênfase a aspectos puramente emocionais, promovendo então uma espécie de
transe espiritual que nada tinha a ver com o movimento do Espírito, ou com o mover do Espírito propriamente dito, como eles afirmavam. Isso afirmamos ainda hoje, que muitas expressões têm cunho estritamente emocional. Continuamos afirmando isso hoje. Mas certas práticas foram imbuídas dentro desse escopo de expressões e, por assim ser, foram reputadas como sendo de uso exclusivo das denominações pentecostais, que na verdade não deveriam ser. E o que inclui, por exemplo, levantar as mãos. Levantar as mãos, se alguém está tendo louvor, eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui é uma expressão pentecostal. Eu não posso acompanhar um cântico batendo palmas. Por quê? Porque bater palmas acompanhando um cântico é uma expressão pentecostal. Eu não posso me ajoelhar para orar, porque ajoelhar-se para orar, historicamente, tem sido uma prática, ou tem sido considerada uma prática de cunho quase que exclusivo pentecostal. Irmãos, levantar as mãos, ou mesmo bater palmas acompanhando uma canção, se executadas dentro de ordem e decência, palmas dirigidas, palmas de forma harmônica, erguer as mãos em caráter espontâneo em direção a Deus, expressando a Ele adoração, não deveria ser considerado como questão de ligar-nos a uma outra denominação, mas como questão de expressão nossa na adoração. Eu não estou adorando com as mãos, não estou levantando minha mão porque eu sou pentecostal, eu estou levantando minha mão em direção a Deus. Eu não estou me ajoelhando no Getsemane, no meu lugar à parte para oração, porque sou pentecostal. Eu estou me ajoelhando porque eu estou na presença daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante de sua majestade, que contrasta com minha indignidade, e a expressão corporal que melhor expressa a minha indignidade e reconhecimento da glória dele, é de joelhos. Não é outra forma. É o meu corpo expressando a rendição da minha alma. Irmãos, o argumento histórico que temos para proibir essas práticas, via de regra, é a associação com o sensacionalismo pentecostal. Nós somos conhecidos, amados, como um povo da Bíblia. Você sabe disso, né? Nós somos uma igreja conhecida por estudar as Escrituras, por termos apego ao estudo da palavra de Deus. Então eu pergunto, seria o sensacionalismo de uns que limitaria a nossa liberdade de, em Cristo, exercer expressões externas pelo nosso corpo, como expressão de rendição ao Senhor? Porque alguém é sensacionalista ao levantar suas mãos, eu não posso levantar as minhas? Lembrei agora de algo que eu soube, não foi nem o pastor Pires que me contou, mas ele estava aqui num culto de escola dominical, e então teve uma música que dizia que é para levantar as mãos, e o pastor Pires disse, irmãos, vocês podem levantar as mãos, e quando foi a hora, só o coitado levantou. Ninguém levantou mais. Por quê? Porque estamos amarrados. Preconceito denominacional, excesso de zelo pelo conservadorismo. Se eu erguer a minha mão, eu sou pentecostal. Isso não é coisa boa. Isso torna-me carnal. Eu sou sensacionalista se eu levantar uma das minhas mãos em direção a Deus fazendo isso aqui. E na minha mente eu estou dizendo, Senhor, receba a honra. Senhor, receba a glória. Senhor, receba o louvor. Isso é ser sensacionalista. Não vou me ajoelhar porque em dada denominação as pessoas se ajoelham. E se eu me ajoelho, eu me torno como que crendo como elas creem em tudo mais. Eu não vou levantar as minhas mãos para adorar, porque em dada denominação as pessoas levantam, e assim eu me torno como que crendo como elas creem acerca de tudo mais. Então, irmãos, nós deixamos de seguir um modelo que as Escrituras nos traduzem, porque pessoas de outras denominações o fazem em caráter sensacionalista. Se eu vou seguir esse argumento, entendendo que ele é coerente, eu não vou levantar as mãos, porque os pentecostais o fazem, e o fazem de caráter sensacionalista. Então, se eu não vou fazer isso, eu vou também parar de ler a Bíblia, porque eles leem. Eu vou parar de evangelizar, porque eles evangelizam, e diga-se de passagem, com maior ousadia do que eu e você. Você compreende isso?
Irmãos, não é a prática errônea de dadas expressões das denominações que estabelecerá a não prática de nossa parte. Antes, será o modelo que as Escrituras nos traduzem, e nas Escrituras, servos de Deus do passado, Antigo Testamento, e servos de Deus do Novo Testamento. E o próprio Jesus orou de joelhos. Por que você não se ajoelha para orar? Por quê? Você que tem condições. Deixa eu traduzir aqui eu vou ser pragmático. Eu aceito a crítica de ser pragmático. Quão maravilhoso é para uma esposa que abre a porta do seu quarto e ver o seu marido prostrado de joelhos aos pés do Senhor. Quão maravilhoso é para uma esposa abrir a porta do seu quarto e ver o seu marido prostrado aos pés do Senhor. Sabe, vez por outra eu deixava a porta do meu quarto aberto para o meu filho abrir e ver que tem um pai prostrado na presença do Senhor. Quão maravilhoso é para um pai abrir a porta do quarto do filho e ele está de joelhos clamando ao Senhor. Oh, que maravilhoso é! Quão maravilhoso é um esposo que segura as mãos da sua esposa e diz: amor, dobra os seus joelhos comigo, vamos clamar ao Senhor juntos. Que maravilhoso é uma família cujos pais seguram nas mãos um do outro, pegam na mão dos filhos e estão todos de joelhos na presença do Senhor. É ser pragmático, mas nossa postura traz consigo um significado. Olhe para alguém sentado de forma relapsa, relaxada em um desses bancos e pense: tal pessoa está assim na sua vida espiritual, porque nossa postura traduz significados. Eu concluo essa mensagem dizendo: orar de joelhos. Pequena poesia escrevi. Orar de joelhos é reconhecer de Deus a majestade em contraste com a minha indignidade. Orar de joelhos é reconhecer em mim plena fraqueza e buscar auxílio em Deus, que é minha fortaleza. Orar de joelhos é deixar uma posição natural para me colocar na presença de Deus, que é sobrenatural. Orar de joelhos é sentir-me quebrantado na presença de um Deus exaltado. Orar de joelhos me liga ao céu quando me coloco na presença do Deus Emanuel. Orar de joelhos é expressão de amor, e quando faço, imito a Cristo, o meu Senhor. Orar de joelhos é assim que eu vou na presença daquele que é o grande eu sou. Eu não creio no poder dos joelhos. Eu não creio no poder da oração. Eu creio no poder daquele de quem diante me ajoelho em oração. Eu não creio no poder dos joelhos. Eu não creio no poder da oração. Eu creio no poder daquele diante de quem me ajoelho em oração. Você já foi ao Getsemane hoje? Com que frequência você tem ido? Você tem um lugar à parte para a oração na sua vida? E ali, você se prostra diante de Deus? Assim fizeram homens de Deus do passado. Assim fez o próprio Jesus. Por que nós não o faríamos? Senhor, graças te damos pela sua palavra. A inferência é lógica, Senhor, de que prostrar-se, ajoelhar-se, é uma expressão de rendição ao Senhor. Mas livra-nos, Deus, de quando nos prostrarmos, estarmos desprovidos de verdadeira rendição em nossa alma na tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que mensuremos, ainda que de forma ofuscada, a grandeza da sua majestade e contrastemo-la com a nossa miserabilidade. Isto feito, não haverá outra postura de nossa parte senão nos prostrarmos de joelhos diante do Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor, para que seja uma igreja que ama o Senhor, que ama a tua presença, que desfruta de intimidade contigo,
Dá-nos homens e mulheres de Deus que se prostram em oração para buscar a sua face. Nós oramos assim, em nome de Jesus, agradecidos pelo que temos aprendido a partir da vida de oração de Jesus. Agradecemos o nome dele. Amém. Que Deus abençoe os amados, tenham todos uma boa noite na presença do Senhor. Antes de você sair, sábado à noite,